Senhor, meu Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigada, Senhor, por esses momentos. Muito obrigada, Senhor, pelo fôlego de vida. Muito obrigada por todo alimento, por toda a proteção que o Senhor tem nos dado. Abençoa, Senhor, meus irmãos em Cristo. Abra, Senhor, nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos ler e compreender a sua mensagem, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a forma que devemos viver segundo o exemplo que o Senhor nos deixou de Jesus, do Senhor Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a seguirmos de acordo com os seus passos e que cada vez mais nós consigamos continuar nesse caminho de santificação até a sua vinda, Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo, amém. Graças a Deus. A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje veremos Mateus, capítulo 26, dos versículos de 31 a 35, que fala sobre Pedro é avisado. Amém? Vamos lá. Versículo 31. Então Jesus lhes disse: Todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Em Zacarias, capítulo 13, versículo 7, fala sobre a ordem para matar o pastor, né? O Senhor Todo-Poderoso diz: levante-se espada e ataque o meu pastor, ataque o meu ajudante, mate o pastor e as ovelhas serão espalhadas, e eu mesmo atacarei os carneirinhos, né? Então aqui o Senhor Jesus falando que os discípulos iriam o quê? Abandoná-lo, né? Alertando os apóstolos, aqueles que estavam na presença de Jesus, que o quê? Que eles iriam se escandalizar, né? Escandalizareis em mim, né? Eles iriam abandonar o Senhor Jesus, porque estava escrito na profecia que eu acabei de ler em Zacarias, né? E isso tinha que acontecer, né? Estava na profecia, estava escrito que ia acontecer e estava se cumprindo, né? Nessa noite em que o Senhor Jesus estava falando para eles, né? Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão, né? Mas, versículo 32, mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia, né? Então, o Senhor Jesus já alertando a eles o que iria acontecer e que ia acontecer depois, né? Que depois que essas coisas acontecessem, que os seguidores de Jesus, né? Os apóstolos abandonassem o Senhor Jesus e o Senhor Jesus fosse preso, morto, mas iria ressuscitar ao terceiro dia. Após isso, o Senhor ia à frente deles para onde? Para a Galileia. Portanto, eles deveriam ir para onde? Para a Galileia, porque o Senhor Jesus estava se dirigindo para lá. Versículo 33. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe... Antes eu falo, Mateus 28:16 fala... Os 11 discípulos foram para a Galileia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado, né? Então, lá em Mateus 28:16, eles obedeceram ao Senhor Jesus, né? Eles se dirigiram para a Galileia, né? Para onde o Senhor Jesus tinha mandado eles irem, né? Mandado quando? Quando alertou a eles que eles iriam abandoná-lo. Versículo 33. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Quer dizer, ainda que todos abandonem o Senhor Jesus, ele nunca iria o quê? Abandonar o Senhor Jesus. Então, Pedro, o que ele estava sentindo? Ele estava sentindo que ele tinha uma conexão maior com Jesus, né? Do que as demais pessoas. Por quê? Porque as outras pessoas, ele falou, ainda que todos abandonem o Senhor Jesus, né? Todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei, né? Mas o que o Senhor Jesus disse para ele? Disse-lhe Jesus:
Em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás, né? Então, antes que o galo cante, o Pedro ia negar ao Senhor Jesus 3 vezes. Então, o Senhor estava o quê? Anunciando a Pedro que iria acontecer. E o versículo 35. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo, né? Então ali Pedro falou para o Senhor Jesus que estava pronto, né, para morrer assim como junto com o Senhor Jesus, né? E que ele jamais o quê? Jamais negaria a Jesus, né? Amados, muitas vezes, às vezes a gente fala, né? A gente tem que ter o cuidado, o temor do que a gente fala, né? A palavra de Deus diz que o nosso sim tem que ser sim, o não, não. Porque o que vai além disso, né, pertence ao maligno. Então a gente tem que ter um temor muito grande do que a gente fala, né? E ter cuidado mais com o que a gente faz. Lembra que a gente estudou sobre a parábola do pai que pede para o filho fazer algo, né, para ajudar ele no trabalho, algo assim, né? A gente falou que o que mais importante é o filho que o pai pede para fazer, ele de prontidão fala sim, mas depois não faz, ou é o filho que fala não, mas depois faz? Porque aquele que o pai queria, a vontade do pai é que os dois fossem, mas o que valia mais? Aquele que disse sim e não foi, ou o que disse não, mas depois foi. Então vale muito mais as nossas ações do que o que a gente fala, né? Às vezes. Mas então você vai falar uma coisa e fazer outra? Não, não. O sim tem que ser sim, o não, não, amados, né? Nós devemos ter o quê? Um temor. Nós devemos abrir a nossa boca para abençoar as outras pessoas e abençoar também a nossa vida. Às vezes a gente pensa muito, por que tem guerra? Por que tem doença? Por que tem isso? Porque há o pecado e há consequências do pecado, né? Enfim, a gente tem que ter esse cuidado maior, entende? Pedro bateu o pé firme falando: não, Senhor, não vou te negar, ainda que todos te abandonem, se escandalizem em ti, eu não, jamais, eu nunca me escandalizarei, né? Mas o que aconteceu no final? Qual foi a consequência? Nós não vimos ainda no estudo, vamos ver mais à frente, né? Mas todos devem conhecer. Se você ainda não conhece, a gente vai saber mais à frente, lá em Mateus 26, dos versículos de 69 a 75. Se você não conhece a história de Pedro com o Senhor Jesus e quiser ir adiantando o estudo, pode ir lá. Vai, Mateus 26, versículos de 69 a 75, que fala sobre Pedro nega a quem? A Jesus, né? Então, aqui o Senhor Jesus estava falando para os discípulos dele que ele tinha o quê? Ele sabia o que ia acontecer, que eles iam abandoná-lo. Mas ainda assim, ele anunciou novamente a sua ressurreição. Ele anunciou que ele iria ressuscitar e que iria para Galiléia na frente deles. E que eles deveriam o quê? Ir também para lá, né? Eu vou à frente, irei adiante de vós para Galiléia, certo? E é isso, amados. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.